Olá pessoal, aqui é o Alex Queiroz que está falando e nós estamos encerrando a nossa série de mensagens chamada Fundamentos. E eu vou encerrar essa série de mensagens compartilhando com vocês que no domingo passado nós tivemos um culto incrível, porque nós tivemos o melhor culto do ano. Você sabe qual é o melhor culto do ano na igreja? É o culto de batismo, não é mesmo? Foi muito especial ver a igreja batizando pessoas. Por que eu falo igreja batizando pessoas? Porque às vezes a gente acha que é o pastor que batiza. E não é. É a igreja. São pessoas que participaram, sabe? Para que pessoas colaboraram, participaram, serviram ao Senhor para que pessoas fossem transformadas, conhecessem o Evangelho. É verdade. O pastor acaba recebendo um privilégio muito grande em poder expor o Evangelho nos cultos, nos aconselhamentos e tudo mais. Entretanto, cada pessoa, cada membro da igreja que está lá servindo, cumprindo a missão, entendendo o propósito de tudo que está acontecendo, é participante do batismo e da transformação de pessoas. Então eu estou muito feliz. Domingo passado nós tivemos uma grande festa, nós celebramos um culto, um dia incrível. Eu queria então encerrar a nossa série de mensagens falando sobre o batismo, né? Já que nós tivemos batismo no domingo passado, eu vou expor nessa última mensagem dessa série o que é o batismo. A gente vai falar sobre batismo. Eu queria inicialmente, como nas mensagens anteriores, falar o que o batismo não é, ok? Então vamos lá. Primeira coisa que o batismo não é. O batismo não é um passaporte para ir para o céu, ok? Tem muitas pessoas que falam, eu vou me batizar porque eu quero ser salvo, eu quero ir para o céu. Deixa eu te falar, ser batizado não te leva para o céu, ser batizado não garante a sua salvação. É justamente o contrário. Nós, por entendermos que fomos salvos por obediência, nós nos batizamos. Então vamos lá, o que o batismo não é? Não é um passaporte para o céu. E o batismo não é consequência de estar pronto. Tem muitas pessoas que acham, eu preciso estar pronto para me batizar. Se você ler lá em Atos capítulo 2, você vai ver que depois da pregação de Pedro, 3.000 pessoas decidiram entregar a vida a Jesus. E 3.000 pessoas decidiram se batizar em um único dia. Deixa eu te fazer uma pergunta. Vocês acham que todas elas estavam prontas? Por que as pessoas às vezes cismam com essa ideia? Eu não estou pronto ainda para me batizar. Você não tem que estar pronto. O que é estar pronto? É parar de pecar? O que é estar pronto? É ser um crente incrível, exemplar? Então, deixa eu te falar. O batismo não é consequência de estar pronto. O batismo também não é uma oportunidade de fazer algo junto com seus amigos. Tem muitas pessoas que falam, os meus amigos vão se batizar, então eu vou também. Gente, eu já vi muito isso acontecer. E essa é uma motivação errada para o batismo. Às vezes os seus amigos tiveram uma experiência com Cristo, mas você não. Entende? Então, você não tem que se batizar porque os seus amigos vão. E da mesma forma, você não tem que se batizar porque é uma tradição familiar. Em nenhum lugar da Bíblia nós vemos pessoas se batizando por questões familiares, por tradições familiares. Se você se batizou por uma tradição familiar, deixa eu te falar uma coisa. Seu batismo não valeu de nada. E a gente vai ver o porquê. A gente vai ver o que é o batismo. Então, deixa eu te falar. Você não se batiza por se tratar de uma tradição. Quinta coisa que a gente vê que não é o batismo. O batismo não é uma mera religiosidade. Tem muitas pessoas que falam, por que você vai batizar? Por que você vai se batizar? Porque eu decidi frequentar uma igreja, lá todo mundo se batiza, eu vou me batizar também. Gente, se essa é a razão para você se batizar, não se batize. Você realmente não deve se batizar, ok? Porque você não entendeu ainda o que é o batismo. Outra coisa, o batismo não é um meio para receber o Espírito Santo. Tem muitas pessoas que falam, eu preciso ser batizado com o Espírito Santo, eu vou me batizar. Lá em Efésios capítulo 1, versículo 13, fala que todos aqueles que creram em Jesus receberão o Espírito Santo. Então você não precisa se batizar para receber o Espírito Santo. E última coisa, você não deve se batizar
para tirar uma selfie debaixo d'água, ok? Tem muitas pessoas que estão com a motivação equivocada. Então vamos lá entender. Quando então, Alex? Quando eu devo me batizar? Você deve se batizar quando você entender o que é o batismo. E eu vou te falar o que é o batismo. Primeira coisa, o batismo é a maneira como nós cumprimos a nossa missão como igreja. Ok? Gente, lá em Mateus capítulo 28, Jesus disse assim: Jesus disse: toda autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disto: estou sempre com vocês, até o fim dos tempos. Esse texto ele é muito claro sobre a missão que Jesus deixou para a sua igreja. Antes de subir aos céus, antes de ir para os céus, Jesus deu uma ordem muito clara: vocês têm que fazer discípulos. Vocês precisam fazer discípulos. E como se faz discípulos de Jesus? Duas coisas que a gente precisa fazer essencialmente. Primeira, batizar pessoas e ensinar as pessoas a guardarem o que Jesus ordenou. Então, o batismo é a maneira como a gente cumpre a missão. A igreja está em missão. A nossa igreja quer pregar o evangelho, quer alcançar os perdidos, quer alcançar quem não está sendo alcançado, quer reconciliar pessoas com Deus. E como que a gente faz isso? O batismo é a maneira mais clara de mostrarmos como a gente faz discípulos, ok? Então, o batismo, em primeiro lugar, é a maneira como nós cumprimos a nossa missão. Outra definição, outra forma de entender o que é o batismo. O batismo é uma das evidências da verdadeira conversão. Gente, o batismo é a principal evidência que um dia eu e você nascemos de novo. Lá em Marcos 16, Jesus falou assim: vão ao mundo inteiro, anunciem o evangelho a todos. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem se recusar a crer será condenado. O batismo é uma evidência de um novo nascimento. Por isso, nós precisamos entender sobre o batismo. Como eu falei aqui lá em Atos 2, Pedro começou a pregar o evangelho e 3.000 pessoas decidiram se entregar a Jesus. Deixa eu te falar, o que significa se entregar a Jesus? Se alguém te perguntasse assim: você é convertido? O que você diria? Se alguém te fizesse essa pergunta: o que é se converter? O que você falaria? Nós definimos conversão a partir de João capítulo 3. Na conversa de Jesus com Nicodemos, Jesus fala sobre a necessidade de nascermos de novo. Esse novo nascimento é a conversão. Deixa eu te perguntar, você é convertido? Ou seja, você nasceu de novo? E só tem uma maneira de você ser convertido e nascer de novo: compreendendo a salvação em Cristo Jesus, compreendendo a mensagem do Evangelho. Quem crer em Jesus, quem crer no Evangelho, vai ser salvo. Quem crer e for batizado será salvo. É o que Jesus falou lá em Marcos capítulo 16. E como que a gente entende o que é o Evangelho para a gente poder se converter de verdade? Gente, o Evangelho a gente explica de uma maneira muito simples. O Evangelho a gente pode explicá-lo em 4 palavras: criação, queda, redenção, restauração. Criação, Deus forma. Queda, o pecado deforma. Redenção, Jesus Cristo transforma. Restauração, Deus reforma. A mensagem do Evangelho é isso: Deus formou, o pecado deformou, Jesus Cristo transformou e Deus está reformando todas as coisas, restaurando todas as coisas para a sua glória. Gente, é muito importante nós entendermos o Evangelho. Uma das coisas mais lindas que a gente pode ver no batismo são os testemunhos. É muito lindo ver pessoas falando: olha, eu não entendia verdadeiramente o que era o Evangelho. Eu não entendia quem era Cristo Jesus. Eu não entendia que eu era um pecador. Mas agora eu entendo que eu preciso de um Salvador. É muito lindo ver as declarações de pessoas que falavam: eu estava perdido em meus delitos e pecados.
Exatamente como Paulo fala lá em Efésios capítulo 2, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, nos quais nós costumávamos viver. Éramos por natureza merecedores da ira de Deus. Só que o evangelho é isso. No versículo 4 de Efésios 2, Paulo fala: mas Deus, que é tão rico em misericórdia, nos amou tanto que, embora estivéssemos mortos por causa dos nossos pecados, Ele nos deu vida em Cristo Jesus e pela graça nós somos salvos. Quando a gente entende isso, a nossa vida é transformada, o propósito da nossa vida é transformado. A conversão significa que você deixou de viver para você e começou a viver para aquele que morreu por você e deu a vida por você. Essa é a verdadeira conversão. Só que é muito importante, então, a gente entender que não é uma questão de ir para a igreja, é uma questão de entender o que é o evangelho. Quem deve ser batizado? Batismo é uma das evidências da verdadeira conversão. Se você ainda não é convertido, você não deve ser batizado. Se você não entregou a vida a Jesus, você não deve ser batizado. Se você não entendeu o evangelho, você não deve ser batizado. E agora eu vou dar um passo a mais nessas afirmações. Às vezes você está na igreja há anos. Às vezes você cresceu na igreja e você frequenta uma igreja há muito tempo. Só que isso não basta para ser salvo. Você precisa entregar a sua vida a Jesus. Não importa quanto tempo você viveu na igreja, não importa quanto tempo você frequentou uma igreja, não importa quanto tempo você é membro de uma igreja. A pergunta é: você é convertido? A razão da sua vida é Cristo Jesus? Se você crê em Jesus, se você entregou sua vida a Jesus, você deve ser batizado. E é muito legal entender o que Mark Driscoll ele disse sobre batismo e conversão. Ele falou: você pode ter sido batizado na igreja, criado na igreja, servido na igreja. Pode ser que tenha se casado na igreja, morrido na igreja, ter sido velado na igreja e ainda assim acordar no inferno caso esteja meramente na igreja e não em Cristo. O batismo é uma evidência de que você entendeu quem é Cristo Jesus. Se você não se batiza para ser convertido, você se converte, depois você se batiza. A primeira coisa que você precisa compreender para se batizar é responder essa pergunta: eu sou convertido? Eu entreguei minha vida a Jesus? Quem é a razão da minha vida? Por isso, compreenda o evangelho. Para de achar que você é bom. O evangelho só faz sentido, Jesus só faz sentido se você entendeu o quanto você é pecador. Entende? A questão não é o quanto você é bom. A questão é o quanto Jesus é perfeito, ao ponto de nos amar, mesmo sendo pecadores. Uma das coisas mais importantes para sermos batizados é entendermos que sem Jesus nós estamos perdidos. Por isso o batismo é uma das evidências da verdadeira conversão. E outra coisa que o batismo é, então, o batismo é a maneira como cumprimos a nossa missão, o batismo é uma das evidências da verdadeira conversão, e o batismo é a assinatura do nosso atestado de óbito. É isso mesmo, Alex, que você quis dizer? Exatamente. No nosso batismo, a gente assina o nosso atestado de óbito. O batismo é um sinal externo e visível de uma realidade interna e invisível. A gente não consegue falar da sua experiência de conversão, porque a sua experiência de conversão ela é a única. Agora, como que a gente prova que nós nascemos de novo? Como que a gente mostra que nós pertencemos a Cristo e não ao mundo? É muito simples. Olha o que diz Romanos capítulo 6, versículo 4. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Veja o que Paulo afirmou aqui no capítulo 6, versículo 4 de Romanos. Nós fomos sepultados com Jesus na morte por meio do batismo. O batismo é uma evidência externa de algo que aconteceu internamente no nosso interior. Eu falei que conversão é nascer de novo. Agora, como que a gente prova que nós nascemos de novo? O batismo é uma evidência. É uma declaração
pública de que nós morremos para nós mesmos. Por isso, o batismo é a assinatura do nosso atestado de óbito. É por isso que no batismo, assim como Cristo morreu, nós morremos com Cristo. No batismo é um símbolo, é uma maneira de mostrar quando a gente entra debaixo d'água que a gente está morto para nós e quando a gente sai da água que agora a gente vive para Cristo. Ele é a razão da nossa vida. Isso é o batismo. É entender que aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas ficam para trás, nós morremos para o nosso passado, morremos para nós mesmos e agora vivemos em novidade de vida. E agora recebemos uma nova identidade em Cristo Jesus. Por isso Paulo falou lá em Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo. E agora não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Romanos 6:4. Assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, no batismo também nós vivemos em novidade de vida. No batismo a gente declara publicamente, eu não sou mais o dono da minha vida, não é mais sobre mim, é sobre Cristo Jesus. Eu nasci de novo, eu creio em Jesus, Ele é meu Salvador, eu não posso me salvar, somente Cristo pode me salvar. E o batismo é essa declaração em alto e bom som para que todos possam ver aquilo que aconteceu no seu interior. Por isso, eu posso afirmar que também o batismo é como a fé invisível se torna visível. Vou repetir, o batismo é como a fé invisível se torna visível. Em nenhum momento da Bíblia, Deus permite que você seja um cristão e viva da maneira como você quiser. Em nenhum lugar da Bíblia, Deus fala que você pode ser um cristão e você, a partir de você mesmo, estabelecer o que é certo e o que é errado. Em nenhum lugar da Bíblia você vê Deus permitindo as pessoas se dizerem cristãs e falarem, eu creio em algumas coisas e não creio em outras da palavra de Deus. Em nenhum lugar da Bíblia as pessoas podem determinar o que é certo e o que é errado. Porque é um atestado de óbito. Agora quem manda na nossa vida é Deus. Por isso Jesus falou lá em Mateus 10:32, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai que estás nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu os negarei diante do meu Pai que estás nos céus. Gente, o batismo é como a fé invisível se torna visível. É uma declaração pública, externa. Sabe? A conversão é algo individual. Entretanto, o batismo é uma coisa comunitária. O batismo é quando você se identifica com a igreja. É quando você se torna oficialmente um membro da igreja de Jesus. Crer é uma decisão interior. Entretanto, o batismo é a expressão pública dessa decisão. É a externalização de uma transformação interior. Então, a gente precisa entender que o batismo é o nosso ingresso para fazermos parte do corpo de Cristo Jesus. Por isso, Mark Driscoll ele ainda disse, o batismo é uma forma bíblica de expressarmos publicamente que, pelo poder do Espírito, morremos para a nossa vida antiga por meio da morte de Jesus e vivemos uma nova vida por meio da ressurreição de Jesus, lavados do nosso pecado da mesma maneira que a água nos lava da sujeira. Portanto, ser batizado não torna alguém cristão. Não ser batizado não faz com que alguém pare de ser cristão, mas um cristão deve ser batizado. Sabe o que é interessante? Lá no Oriente Médio, a gente vive num contexto ocidental. Mas lá no Oriente, as pessoas que se batizam, elas automaticamente estão declarando publicamente que elas estão dispostas a perder tudo por amor a Jesus. Muitas pessoas às vezes falam, eu creio em Jesus, eu me entrego a Jesus, eu quero ser batizado. O que elas perdem por fazer isso? A resposta é praticamente nada. Entretanto, lá na época de Jesus,
Quando Pedro pregou e 3.000 pessoas decidiram crer em Jesus e serem batizadas, elas estavam correndo risco de vida. Porque, se você perceber, você vai ver que aqueles 3.000 que foram batizados, eles se declararam cristãos. E Cristo, aqueles a quem eles entregaram a própria vida, tinha sido crucificado. Tinha recebido a pior morte da época. Quando eles se batizaram, eles estavam falando: podem fazer comigo aquilo que vocês fizeram com Cristo Jesus alguns dias atrás. Será que você está pronto para morrer por Cristo Jesus? Por isso, Bob Jamieson ele afirmou: o batismo é o lugar onde a conversão vem à tona. O batismo é onde você pode ver a salvação efetiva. Portanto, se você está procurando algo palpável para falar sobre conversão, o batismo é a escolha natural. Entenda uma coisa: o batismo é onde as pessoas tornam-se oficialmente cristãos. O batismo é a porta de entrada para as pessoas se tornarem efetivamente, oficialmente, parte da igreja. E eu quero encerrar afirmando isso. Então, o batismo é a maneira como cumprimos a nossa missão. O batismo é uma das evidências da verdadeira conversão. O batismo é a assinatura do nosso atestado de óbito. O batismo é como a fé invisível se torna visível. E o batismo é como oficialmente fazemos parte do corpo de Cristo, que é a igreja. Muitas pessoas acham que podem ir para a igreja e simplesmente viverem como bem entendem. Mas a grande verdade é que se nós entendermos qual o propósito da igreja, a gente vai ver que a igreja tem um papel de legitimação e supervisão sobre cada membro. Quando as pessoas se batizam, elas estão se identificando com o corpo de Cristo, elas estão oficialmente se tornando membros do corpo de Cristo Jesus. E isso é uma bênção, porque é através do batismo. O batismo é essa porta de entrada para as pessoas fazerem parte da igreja. E quando isso acontece, elas então são cuidadas para se tornarem cristãs legítimas. O batismo é a porta de entrada para a igreja. É na igreja que as pessoas então vão ter um crescimento espiritual. Na missão, Jesus falou: façam discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas não acaba por aí. O batismo é a primeira atitude depois da fé. O que uma pessoa precisa fazer ou ter para ser batizada? Ela só precisa crer em Jesus. A primeira coisa que uma pessoa faz depois de crer é se batizar, mas ainda tem um longo caminho pela frente. E esse longo caminho acontece em um relacionamento com a igreja. Existe um crescimento espiritual. A igreja tem esse papel de oferecer um processo de crescimento espiritual para todos aqueles que creem em Jesus e se batizaram. Por isso Jesus falou: sejam batizados e agora vocês vão fazer discípulos depois de batizar, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Gente, a missão, ela é até Jesus voltar, e eis que estarei convosco até a consumação dos séculos, até essa era acabar, até eu voltar. Nós precisamos entender que existe um grande desafio. O batismo é só a primeira etapa dessa manifestação pública, dessa declaração, dessa conversão. O batismo é a primeira etapa. E agora nós temos um longo caminho pela frente, de supervisão, de cuidado, de crescimento espiritual, de nos tornarmos mais parecidos com Cristo Jesus, de nos tornarmos discípulos maduros de Cristo. Então, esse é o batismo. O batismo é a maneira como cumprimos nossa missão. O batismo é uma das evidências da verdadeira conversão. O batismo é a assinatura do nosso atestado de óbito. O batismo é como a fé invisível se torna visível. E o batismo é a porta de entrada para nos tornarmos membros de uma igreja.
Eu espero que Deus te abençoe e que a gente juntos, como igreja, que a gente consiga cumprir a missão de Jesus, fazer discípulos, batizando e ensinando as pessoas a guardar os ensinamentos de Cristo. Deus te abençoe.